Vamos lá. Aqui no Catecismo Maior, quarta parte dos sacramentos, nós estamos na página 93, capítulo 1. Dos sacramentos em geral. Parágrafo 1º, natureza dos sacramentos. De que trata a quarta parte da doutrina cristã? A quarta parte da doutrina cristã trata dos sacramentos, que se entende pela palavra sacramento. Pela palavra sacramento se entende um sinal sensível e eficaz da graça, instituído por Jesus Cristo para santificar nossas almas. Então, é um sinal sensível e eficaz da graça para santificar nossas almas, instituído por nosso Senhor. Por que chamais aos sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça? Chama aos sacramentos sinais sensíveis e eficazes da graça, porque todos os sacramentos significam, por meio de coisas sensíveis, a graça divina que eles produzem na nossa alma. Explicai com um exemplo como os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça. No batismo, o ato de derramar a água sobre a cabeça da pessoa e as palavras "eu te batizo", isto é, eu te lavo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, são um sinal sensível do que o batismo opera na alma, porque assim como a água lava o corpo, assim a graça dada pelo batismo purifica a alma do pecado. Então você tem o sinal visível e aí tem a graça do Senhor que é invisível. Deu para entender, né? No caso aqui nós estamos falando do batismo, é assim que funciona. Gente, eu vou falar disso depois de novo, mas eu preciso, assim, alertar você. Você vai batizar uma pessoa, né? Vai batizar um neném lá, uma criancinha pequenininha lá, você vai jogar um pouquinho de água na cabeça dela e vai falar assim: fulano ou fulana, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se usar a fórmula errada, você já invalidou o batismo. Tem que ser essa fórmula, desse jeitinho, tá bom? É assim que se batiza. Quando é adulto ou é jovem já, puxa, eu tenho um sobrinho aqui de 15 anos que ele queria se batizar. Você tem que dar uma base para ele do que é a nossa fé. Você não pode simplesmente batizar. Quem vai ser batizado? Então tá. Não é assim. Lembra que lá em Pentecostes, primeiro São Pedro ensinou sobre Jesus, falou sobre Jesus, e naquele dia foram milhares de pessoas que foram batizadas. Mas primeiro ele ensinou sobre Jesus. Senão a pessoa recebe batismo e não sabe nem o que é. Claro, você não vai querer pegar o livro inteiro e fazer o livro inteiro com ela, como nós estamos fazendo aqui. É o resumo da ópera. Mas tem que dar um resumo da fé. Tem que falar quem é nosso Salvador, tem que falar um pouco da Santíssima Trindade, sobre o sacramento, sobre a Santa Igreja. Tem que ser falado. Porque se você não passa nada para a pessoa simplesmente, eu quero o batismo, hoje ela quer o batismo aqui, amanhã ela quer em outra seita, amanhã ela quer em outra religião, amanhã ela quer em outro lugar. Não entende por quê. Então, a igreja insiste, são os catecúmenos, né, daquela época lá atrás, do início da igreja. Que é assim, se é um bebezinho, tudo bem, vamos batizá-lo, não é uma criança pequena. Mas se já tem, tá na idade da razão, já entende as coisas, aí com certeza é primeiro a catequese, para poder entender onde está entrando. Então, explicando, porque às vezes a gente quer tanto ajudar as pessoas e acaba atrapalhando. Professor, o mundo está acabando, daqui a pouco está aí guerra, está aí o anticristo, e o senhor vai querer que eu dê 2 anos de catequese à pessoa, professor? É claro que não, né, gente? Bom senso sempre, é claro que não. É o tipo da coisa, é o tipo da ocasião, da situação, que você simplesmente, como eu falei, vai dar um resumo da ópera e batiza a pessoa, por favor. Só uma explicação suficiente para não ser uma pessoa que assim, você foi batizado só, você é o quê? Me batizaram na igreja católica, mas eu não sei direito o que é isso não. Pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos assim, um verniz. Quantos e quais são os sacramentos? Os sacramentos são 7, a saber: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema unção, ordem e matrimônio. Notou que fala extrema unção. Esse negócio de unção dos enfermos é coisa moderninha, sempre foi extrema unção. É quando a pessoa está chegando à morte mesmo que recebe a extrema unção. Então, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema unção, ordem e matrimônio. Quantas coisas se requerem para fazer um sacramento? Para se fazer um sacramento, requerem-se a matéria, a forma e o ministro, que tem a intenção de fazer o que faz a igreja. De novo, para fazer um sacramento se requerem a matéria, a forma e o ministro que tenham a intenção de fazer o que a igreja faz. Que é a matéria dos sacramentos?
A matéria dos sacramentos é a coisa sensível que se emprega para os fazer. Por exemplo, a água natural no batismo ou o óleo e o bálsamo na confirmação. Que é a forma dos sacramentos? A forma são as palavras que se proferem para os fazer. Agora você vai gostar disso aqui. Quem é o ministro dos sacramentos? O ministro dos sacramentos é a pessoa que faz ou confere os sacramentos. Olha, o ministro dos sacramentos é a pessoa que faz ou confere os sacramentos. Não falou padre, não falou bispo, não falou diácono. A pessoa que confere os sacramentos. Catecismo Maior de São Pio X, começo do século passado, século XX. Está entendendo como a igreja doméstica é mais certa do que você imagina? Às vezes você pode achar o demônio tentar alguns de vocês, falando assim, tá vendo? Você quer ficar no lugar do padre? Então o Senhor chama, o Senhor faz novas todas as coisas, o dono da igreja é ele faz a obra dele e simplesmente nós estamos fazendo o certo que é autorizado pela Santa Igreja e por nosso Senhor. Agora, eu tenho que dizer que nós, como leigos, não temos o poder de administrar os 7 sacramentos, não. Nós não temos. Bom, entenda isso, seja feliz. Seja feliz com o que o Senhor te dá. Te deu bastante já. Te deu uma igreja na sua casa. Te deu os sacramentos que você pode ter na igreja doméstica. Você ainda está querendo todos os sacramentos. Vamos parar de pedir demais, né? Vamos ficar com o que o Senhor nos deu, ser feliz com o que Ele nos deu. E quem pede demais acaba perdendo tudo e daí sim fica infeliz, tá certo? Então nós vamos estudando isso aqui aos poucos. Vamos lá. Bom, eu vou até parar, gente, porque o próximo é grandinho. Vai falar ainda da parte de sacramentos, blá, blá, blá. Acho que já está bom por hoje, porque o próximo a gente tem que pegar e tem que terminar, porque é o parágrafo 2º inteiro, o terceiro é pequenininho, aí depois que vai entrar no sacramento. Então a gente para por hoje, acho que já deu para dar uma introdução aí nessa parte dos sacramentos. É importante a gente entender então, na igreja doméstica, para encurtar o assunto, nós podemos batizar, nós podemos. Nós temos a comunhão espiritual, quem nos dá é Jesus. Nós temos a confissão espiritual, nós confessamos por intercessão do Padre Pio com o nosso Senhor. Está vendo que não tem nenhum de nós no meio. Nós podemos batizar. No mais, a gente está ajudando, mas não está a gente fazendo a consagração do pão e do vinho, não pode. A gente ouvir confissão, por favor, não pode. Não faça isso, porque não pode. Tá certo? Também a crisma, nós fazemos a crisma no dia de Pentecostes. Pedimos ao Espírito Santo que nos crisme e Ele nos crisma. A comunhão espiritual quem nos dá é o Senhor. A igreja doméstica é muito mais próxima do Senhor do que essa igreja que está aí. Bom, essa não é mesmo, mas o caminho que ela percorreu, essa igreja que está aí agora, que chegou no cisma, aos poucos ela foi se desviando da igreja verdadeira até chegar no cisma, até chegar numa outra igreja, e vão continuar, não terminaram ainda a metamorfose, até eles chegarem na igreja aí do anticristo, da besta. A gente sabe que vai ser isso. Eles estão a caminho, eles não chegaram lá ainda. O cisma já aconteceu aí para trás, mas de qualquer forma eles não chegaram no ponto ainda, eles vão continuar em frente. Tá certo? E aí então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos também aí a extrema unção. Nós não damos extrema unção, nós rezamos o terço da misericórdia, ajudamos a pessoa a fazer a confissão espiritual e comunhão espiritual para receber o santo viático. É a última comunhão que a pessoa recebe antes de ser levada para o céu para o julgamento. Casamento, aí sim, nós podemos celebrar o casamento. Mas nós celebramos o casamento da seguinte forma, como ministros da igreja, mas não que nem o padre, na verdade, não preside o casamento. Quem preside o casamento é a igreja. Vocês vão ver aqui no livro. Quando eu li isso há uns anos atrás, eu fiquei até absurdado, mas é o que é, e é o que a igreja ensina. A gente fica tudo muito na mão de padre, na verdade é isso. O próprio Senhor não deixou tudo na mão de padre, porque sabia o que ia acontecer. Tanto é que no Japão, né, eles ficaram 300 anos sem padre. A igreja não morreu por causa disso. Na Revolução Francesa também ficaram lá um tempão sem padre. E também a igreja não morre por isso, porque tem os fiéis. Tendo os fiéis, a igreja continua. Tá certo? Por isso tem comunhão espiritual, confissão espiritual, etc. E aí a ordem, que seria a ordenação, né? O sujeito ordenado padre, bispo, esqueça, não tem. Não tem esse acesso. Isso não tem. Agora, o que acontece é que eu costumo dizer que eu considero, assim, os meus votos, assim, a minha consagração que eu fiz
consagração total a Jesus por Nossa Senhora, eu considero essa consagração como se fosse um voto religioso, como se fosse até quase, mais um voto religioso mesmo, que estaria até assim, similar, né, na similitude aí até mesmo da questão da ordem mesmo, porque na ordem a pessoa é ordenada e passa a ser de Deus, trabalhar para Deus como padre, ele passa a servir a igreja como Deus. Eu estou servindo a igreja como leigo, como pároco leigo. Então não estou dizendo que é a mesma coisa, não vou sair fazendo consagração, não posso mesmo, não posso ouvir confissão nem nada, nem queria também. Então é assim, eu sei das minhas limitações, mas estou falando para você justamente isso, que é assim, nós não temos esse negócio de padre casado, padra, esqueça isso aí é coisa da igreja falsa. Na igreja verdadeira nós estamos com o Senhor que é o sumo sacerdote, ótimo, perfeito, maravilha, e vamos em frente até a volta dele que está logo aí no final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Então, continuamos em frente da forma como nós temos caminhado até agora com esses sacramentos e felizes e contentes da vida, justamente porque temos tudo isso de sacramento que o Senhor nos dá, da forma como Ele próprio nos dá, porque se a gente fosse depender aí de clero, a gente estava, no português correto, lascado, né? Bem lascado mesmo. Então o Senhor é o sumo sacerdote, quem manda na igreja é Ele, e a gente faz a vontade dEle, e foi isso aí, a obra que Ele está fazendo é essa, cumprindo também diversas profecias reconhecidas pela igreja, que inclui a profecia do Papa Bento XVI, tá bom?